Não. Não! Você já se pegou dizendo tantos nãos pro seu filho no dia a dia que você fica com medo de estar sendo aquela mãe chata? E se eu te dissesse que a gente pode transformar esses nãos em sims? Isso sem ser permissiva com a criança, sem ficar deixando a criança fazer coisas que não deveria, ultrapassando limites e regras. Mas sim, de uma forma que encoraje nossos filhos, deixe o nosso dia a dia mais prazeroso, mais tranquilo e crie um ambiente de cooperação e confiança dentro de casa. Se você quer saber qual é essa mágica, então continua aqui nesse vídeo e já se inscreve aqui no canal caso você não seja inscrita, porque aqui a gente descomplica a educação consciente e positiva. Seja muito bem-vinda, eu sou Letícia Leme, sou educadora parental e mãe de 2. Neste vídeo você vai entender que a gente consegue sim dizer mais sim para os nossos filhos sem permitir tudo. Na verdade, o segredo dessa mágica está na nossa forma de orientar os nossos filhos, com orientações claras, orientações amorosas e que não precisam utilizar o não, que não precisam se basear apenas em mostrar a regra, o limite, mas sim mostrar para a criança o que ela pode fazer e eu vou te mostrar aqui como fazer isso. E isso é super importante porque deixa a criança mais tranquila, diminui a resistência da criança. Porque imagina só você viver num ambiente que para tudo você ouve não. Você só ouve não, é regra o tempo todo, é só o que você não pode fazer. É um ambiente muito chato, muito difícil, muito opressor. Então a criança ela vai criando resistências dentro desse ambiente. E aí depende muito, na verdade, do temperamento da criança. Dependendo do temperamento da criança, ela vai criar muita resistência e vai se tornar uma criança muito difícil de lidar, porque ela vai começar a ser muito desafiadora para tentar romper essa opressão que ela está sofrendo, se ela for de um temperamento mais quente, como a gente fala. Agora, se ela for de um temperamento mais frio, melancólica ou fleumática, ela vai acabar se reprimindo por causa de toda essa opressão. Então é aquela criança que é a criança boazinha, que não dá trabalho, que abaixa a cabeça para tudo, que se esconde, que vai se tornando cada vez mais reprimida. E a gente sabe que isso não vai ser saudável para ela no crescimento dela. Pode ser até mais fácil para a gente que é pai lidar com essa criança, que é mais fácil de lidar porque ela aceita toda a opressão, né, todo aquele autoritarismo, e ela vai ficando quietinha, a criança boazinha. Pra gente pode parecer até mais fácil de lidar a princípio, quando ela é criança. Porém, a gente sabe que essa criança ela não vai crescer de forma saudável, emocionalmente falando. As emoções dela estão sendo reprimidas, a sua autonomia, e assim ela provavelmente vai se tornar um adulto que não vai saber impor limites, que vai acabar sofrendo as consequências disso na mão de outras pessoas aí fora, que talvez não sejam, que não são só os pais, né? Que talvez vão usar isso contra ela e vai ser muito ruim para ela. E a gente não quer isso, não é verdade? Então é por isso que é importante a gente aprender a colocar esses limites para as crianças de uma forma eficaz e amorosa, trocando esses nãos pelos sims, de forma que assim o ambiente fique muito mais tranquilo, mais prazeroso, tanto para a gente quanto para a criança também. E como fazer isso? Número 1, foque no que a criança pode fazer. Use sempre uma linguagem positiva. Então, por exemplo, quando o Lucas tem 1 ano e meio e tá querendo rabiscar a parede, ao invés de ele falar assim, não pode rabiscar a parede, dar uma bronca ali, não, pego ele e falo, vem cá, vamos desenhar nesse papel especial. Então eu troco aquele não por uma coisa positiva, algo que ele pode fazer. Vamos desenhar aqui nesse papel especial, já usa ali um lúdico, esse papel aqui, ele é especial, ele é muito mais interessante, né? Inventa alguma coisa, uma fantasia para tornar lúdico. Então, ali você está trocando o não pelo sim, tá vendo? Número 2, ofereça escolhas dentro daquele limite que existe. Então, existe um limite ali para a criança que ela não pode ultrapassar, mas dentro daquele limite você pode colocar algumas possibilidades de escolha para essa criança. E isso vai dar para ela essa sensação de poder escolher, o que é super importante. Então, não é que a criança vai escolher se ela pode ir para a escola, se ela quer ir para a escola ou não. Se é a hora de ver televisão ou não. Ela não vai escolher coisas que não cabem a ela decidir. Mas ela vai sim escolher dentro daquele limite que é aceitável. Outra coisa super importante, que é a nossa terceira dica, é validar sempre os sentimentos da criança. Então mesmo quando você precisar realmente falar não pra ela não puder fazer aquilo lá, você tiver que colocar uma regra, um limite pra ela, você sempre validar os sentimentos dela. Muitas vezes a gente não aceita quando a criança tenta resistir a alguma regra e a gente fala que a criança não está aceitando não. Mas muitas vezes é a gente que não está aceitando a frustração da criança. É normal você ficar frustrado quando você recebe um não. A gente também fica, né? Afinal de contas.
frustrado quando a gente não consegue algo que a gente quer. Então a criança, ela tem aquele sentimento de frustração, ela fica chateada, ela chora, e aí a gente pega e quer que a criança aceite sem chorar. Então, isso é uma coisa que a gente tem que aprender a gente a lidar com esse choro da criança, com essa frustração da criança, né? Isso também é uma habilidade que a gente precisa adquirir. Se você não está conseguindo lidar bem com esse choro da criança, está muito difícil para você, é o que você precisa pensar, precisa procurar entender o porquê ali para que você consiga lidar melhor com isso. Porque é normal que a criança chore, que a criança tenha alguma reação diante de uma regra que ela não quer cumprir naquele momento, né? Você não vai deixar a criança não cumprir a regra, mas você pode sim validar o sentimento dela. Isso não é ser permissivo. Então, por exemplo, a criança ela não queria mesmo ver a televisão, ela queria assistir mais, só que não dá porque vocês vão sair, tarana. Aí a criança chora, ela fica triste porque ela não quer ver a televisão, ela quer assistir. Tudo bem, você não vai ceder à vontade dela, mas você pode validar. Poxa, filha, eu tô vendo que você queria muito assistir, você ficou chateada, que você não pode terminar o episódio que você estava assistindo. Sinto muito. Eu também, às vezes, eu quero assistir alguma coisa quando eu não posso assistir até o final. É chato, sei como é que é. Ressalva aqui um adendo aqui nessa questão de avaliar o sentimento, temos também ajudar a criança a pensar em alternativas, né? Então, continuando ali no exemplo. Filho, vamos pensar aqui, então, como a gente pode fazer? Quando a gente chegar em casa, você termina de assistir? Ou você quer, então, no carro, você quer ficar com um livrinho no carro pra você poder se distrair enquanto a gente tá indo? Então pense em alguma coisa, alguma alternativa também para ajudar a criança a lidar com aquele sentimento que para ela está sendo difícil, aquela frustração. Dar orientações amorosas é o nosso papel de pais e mães. E eu espero que esse vídeo, essas dicas tenham te ajudado a pensar em alternativas para conseguir falar mais sim do que não. Se esse vídeo te ajudou, não esquece de curtir, de compartilhar e dar uma olhadinha nesse outro vídeo que está passando aqui na tela, que ele também pode ser bem interessante para você. E se inscreva no canal caso você ainda não seja inscrita.